Você é fã de jogos de luta? Se sim, então prepare-se, porque depois de mais de 2 décadas de espera, a lendária franquia Fatal Fury está de volta com seu novo capítulo intitulado de Fatal Fury City of the Wolves. Será que a SNK entregou um título triunfal? É o que a gente vai descobrir nessa review. E pra quem não conhece, Fatal Fury é uma das séries mais icônicas da SNK, marcando a história dos jogos de luta, e depois de um longo hiato desde Mark of the Wolves, que foi lançado lá em 1999, City of the Wolves chega para mostrar que a chama da franquia continua viva e mais forte do que nunca. Minha experiência de aproximadamente 12 horas foi jogando em um PC com um processador Xeon 2680, 16GB de RAM e uma RX 5700 XT, e o jogo rodou liso. Lembrando que o game está disponível a partir do dia 24 de abril para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S. E você pode estar se perguntando o que é o City of the Wolves nessa franquia, e eu posso dizer que ele tem ligação direta com o passado, no caso, o Mark of the Wolves, porque ele continua a história do universo já estabelecido e vai adicionando novas camadas na mitologia da história. Embora a gente não tenha um modo história cinematográfico bem elaborado, como em jogos atuais de luta, tipo Mortal Kombat, por exemplo, a SNK apostou nos arcos individuais contados de cada personagem ali, como se fosse uma espécie de história em quadrinho para cada um deles, tanto no modo arcade quanto no episódio de Saltown. A narrativa do game mantém mais ou menos o mesmo estilo que a SNK já produz, onde os finais dos personagens funcionam como se fossem pequenos vislumbres do que aconteceu entre os jogos, recompensando os fãs mais antigos com detalhes importantes para a história dos participantes. E na minha opinião particular, aqui podemos avaliar esse jogo de duas formas. Se formos comparar com o que a SNK vinha entregando a nível de narrativa em outros jogos, esse aqui tá bem melhor. Seja com a belíssima abertura em anime, o plot narrado estilo história em quadrinho entre as lutas ou o encerramento da campanha de cada lutador. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, com o que está sendo feito em Mortal Kombat, por exemplo, onde vemos de fato cenas cinematográficas, infelizmente a SNK ainda está devendo, e é triste de dizer isso, ainda mais quando olhamos para o que ela tem à disposição a nível de franquias, que possuem ótimos personagens e ótimas histórias, e ao final, eu ao menos tenho a sensação de que eles têm preguiça de ir realmente a fundo para fazer algo mais elaborado, mas enfim, ao menos está bem melhor do que foi feito, por exemplo, nos últimos The King of Fighters. Outra coisa inegável que City of the Wolves representa um salto significativo em relação ao King of Fighters 15, que foi o último game da empresa, é o gráfico, e que ele não tá apenas melhor, mas ele tá muito melhor. Os personagens são muito mais detalhados, com animações muito mais bonitas e efeitos de golpes realmente impressionantes. As cores são vibrantes e bem aplicadas, dando ali uma identidade visual única para cada lutador e para cada cenário, que também estão simplesmente deslumbrantes. Porém, contudo e entretanto, nem tudo é perfeito, pois particularmente achei que os menus e as telas de seleção parecem meio estáticas e sem vida, principalmente quando a gente compara com jogos como Guilty Gear Strive, por exemplo, ou Street Fighter 6, e querendo ou não, essa falta de dinamismo na interface pode ser um ponto negativo para jogadores mais casuais que esperam uma apresentação mais polida em todos os aspectos. Mas enfim, o gráfico como um todo possui um saldo super positivo. Eis então que chegamos em um dos pontos onde para mim esse jogo mais se destacou, que é a sua trilha sonora e o seu som em geral, pois a trilha sonora de City of the Wolves é sem dúvida um dos seus maiores acertos. A SNK caprichou na seleção musical com colaborações incríveis, incluindo o próprio DJ Salvatore Ganatti, que contribuiu com faixas originais, além da contribuição na pancadaria também. Além disso, para os nostálgicos, a gente tem a presença do Jukebox, que permite escolher músicas clássicas dos jogos antigos da franquia, o que pra mim dá um toque sensacional. Além dessas músicas, os efeitos sonoros também são muito bem feitos e vemos que cada golpe tem peso e impacto, e é tudo muito satisfatório. Sobre as dublagens, tanto em japonês quanto em inglês, elas são excelentes e ajudam a construir a personalidade de cada personagem. E sobre o elenco de personagens, esse pra mim também é um dos pontos fortes do jogo, apresentando uma ótima diversidade, e os personagens são muito bem construídos. Temos o retorno de veteranos como o icônico Terry Bogard, o estiloso Rock Howard. Além da velha guarda, nós temos também os novatos Vox Reaper, que é uma ótima adição, e
principalmente a Preacher, que tem um gameplay muito gostoso e que se tornou uma das minhas favoritas para jogar. Sim, é inegável que personagens tipo Joe Higashi, Andy Bogard e tantos outros fazem falta, e eles já foram citados que inclusive vão chegar como DLC. Mas quando eu digo que os personagens são bons, é que quem está ali de alguma forma possui um estilo muito único e garante muita variedade no gameplay. Além deles, temos a inclusão dos inusitados DJ Salvatore Ganatti e do Cristiano Ronaldo, que por mais estranhos que sejam inicialmente, eles sim foram adições ousadas e até divertidas. E sim, eu sei que há muita reclamação por parte do chefe da SNK, meter os brother dele no rolê e não trazer inicialmente personagens icônicos como o tão pedido Duck King, que inclusive está de alguma forma até atrelado ao Ganatti na lore do game. O que eu quero dizer é que a SNK ousou em apostar nesses rolês aleatórios e acho que isso foi um ponto positivo do game, porque além do fator gameplay, esses personagens geraram engajamento e propaganda para o game como um todo. E como fazia mais de 20 anos que não tínhamos um novo Fatal Fury, acredito que essas adições ajudaram a engajar e propagar a franquia. E falando em propaganda, fiquei sabendo também que esse jogo foi o primeiro game da SNK a liderar as vendas do Japão. Ou seja, muita coisa deu certo, inclusive, com certeza, isso também. Bom, já falamos de visual e já falamos de trilha sonora, além da história em si, mas é inegável que um jogo de luta só demonstra que ele é realmente bom ou não no seu gameplay. E meus amigos, na minha opinião, City of the Wolves brilha e brilha muito nesse aspecto, demonstrando um grande refinamento e equilíbrio, e é aqui que a gente vai conversar um pouco mais nessa review. Em matéria de gameplay, o que diferencia Fatal Fury City of the Wolves de outros jogos de luta do mercado é o sistema batizado de Rev. Ele é um recurso recarregável que fortalece ataques e poderes especiais, garantindo contra-ataques, quebras de guarda e a possibilidade de fazer combos avançados, nos quais um golpe é cancelado no outro. Tudo isso é algo padrão do gênero, mas o novo jogo da SNK muda um pouco as regras para fazer esse recurso algo mais limitado. Então se você, por exemplo, ficar utilizando muitos golpes e recursos Rev, seu personagem vai superaquecer e ficará sem poder utilizá-lo por alguns momentos. E isso é especialmente perigoso durante as lutas mais difíceis, já que seu adversário pode se aproveitar disso para usar seus próprios recursos sem muito medo de retaliação. No entanto, se você conseguir passar algum tempo sem ser atingido ou mantendo a agressividade, acertando vários golpes normais, vai diminuir o tempo de espera para resfriar seu lutador. Enquanto esse é o sistema principal do game, ele também traz alguns elementos que ajudam a dar ainda mais complexidade ao gameplay, e o principal deles é o SPG, que foi herdado de Mark of the Wolves, no qual cada jogador define um pedaço de sua vida com características especiais. Então quando você chegar nele, seus golpes especiais vão ficar mais poderosos. É possível, por exemplo, utilizar essa fatia logo no início da luta, ou esperar até que sua vida chegue num ponto intermediário, ou que o recurso se ative quando você estiver perto de Djivala, por exemplo. Saber usar bem essa opção, junto às habilidades de Rev, pode virar o rumo de uma luta, e é especialmente importante nas batalhas contra chefes do modo single player, que seguem bem aquela tradição da SNK de saberem aproveitar muito bem qualquer brecha que a gente dê pra combar a gente de forma absurda que derrete a vida da gente por completo e faz a gente pegar muita raiva. Pra completar, Fatal Fury City of the Wolves também traz já a tradicional barra de especial, que se enche em um total de 2 níveis. No mais básico, podemos utilizar um especial útil, mas que não é tão poderoso, enquanto no segundo nível há como destravar a versão mais completa e poderosa, mas que deixa o lutador mais vulnerável caso o golpe não acerte ou seja bloqueado. Além de tudo isso, temos duas formas de jogar esse jogo e elas funcionam de maneira super interessante, sendo a primeira delas a forma tradicional, com 2 socos e 2 chutes que desempenham funções diferentes dependendo de suas execuções de movimento, e que é o jeito mais padrão de se jogar. Além disso, temos o Smart Style, ou Nutella por assim dizer, e nele os socos e chutes fracos se mantêm, mas os outros botões tornam dedicados a movimentos e golpes especiais, e eu achei essa solução primorosa porque ela pode agradar gregos e troianos, seja por facilitar que os novatos se sintam mais poderosos, da mesma forma que isso também beneficia quem dedica tempo a aprender como jogar de forma tradicional, e eu vou explicar. Se você, por exemplo, usar um novo sistema, o jogo desabilita o recurso de cancelamento de comandos que funciona junto ao Rev, que tem um botão dedicado e é essencial para a realização de combos mais avançados. De forma semelhante, o jogador do modo Smart fica preso aos combos automáticos oferecidos, ou seja, ele se torna mais previsível para oponentes veteranos. Então, para mim, essa opção é ótima, porque ela garante que pessoas que não conhecem jogos de luta consigam se divertir logo de cara, e se porventura a pessoa quiser dar o próximo passo, talvez ela se sinta convidada a experimentar o controle tradicional. Da mesma forma que o veterano também vai ter muita chance contra esse tipo de jogador, afinal de contas,
Esse tipo de jogo não permite tanto improviso. Outra coisa positiva do game, ao meu ver, são os modos de jogos disponíveis, que são extremamente competentes, mas que poderiam ser melhores justamente por conta da falta de empenho em criar cenas melhores e mais cinematográficas, conforme citei anteriormente. Sobre o modo arcade, ele oferece uma experiência clássica e direta, com uma sequência de lutas e finais de cada personagem, enquanto o modo episódios de Saltdown simula uma espécie de RPG leve baseado em menus. A proposta é interessante, mas que justamente por ser algo sem muita elaboração visual, ficando mais atrelada a diálogos na tela, pode ser que não agrade a todos, o que é uma pena, pois os dois modos de jogo se complementam a nível de narrativa, e se a SNK tivesse se empenhado um pouquinho mais justamente no sentido de querer contar uma história de uma maneira mais cinematográfica e interessante, eu não tenho dúvidas, o jogo saltaria completamente de prateleira. Além desses, temos os tradicionais modo treino versus local, além do modo online, que confesso que eu ainda não experimentei. O sistema de progressão do game está basicamente interligado ao modo episódios de Saltdown, onde ao jogar você acaba subindo de nível e desbloqueando diversas recompensas, como artworks, vozes e até mesmo personagem, embora pareça ser apenas um por enquanto. A experiência por ali é simples, mas eficaz em manter o jogador engajado, ainda que algumas pessoas possam se sentir cansadas por conta da leitura de diálogos. Então, no frigir dos ovos, considero Fatal Fury City of the Wolves um retorno triunfal para uma das franquias mais queridas dos jogos de luta, apesar de alguns deslizes, com uma jogabilidade refinada e viciante, uma direção de arte expressiva e cheia de personalidade, uma trilha sonora marcante e um elenco de personagens carismáticos. O jogo consolida seu espaço entre os grandes títulos de luta da geração. O que pesou contra ele, de forma leve, foi a maior falta de carinho com os menus e a falta de ambição em contar uma história de um jeito mais interessante, principalmente nos episódios de Saltdown, onde é necessário ler muito e nem sempre uma pessoa que busca um jogo de luta está aberta a ficar lendo diversas linhas de diálogo. Mas como eu falei, são pequenos deslizes pontuais que não o tornam um jogo ruim, muito longe disso, pois ele é ótimo, mas que certamente o tornaria ainda melhor. Ao final, tenho certeza que City of the Wolves é um jogo que vai agradar tanto os fãs antigos, que esperam ansiosamente por esse retorno, quanto os novos jogadores que buscam uma experiência de luta sólida e divertida. Então, no geral, Fatal Fury City of the Wolves é um jogo que recomendo fortemente para qualquer fã de jogos de luta, pois ele entrega uma experiência divertida e desafiadora com muito estilo. Se eu fosse dar uma nota, eu daria entre 8 e 10 e perderia esses 2 pontinhos justamente porque a parte da história acaba dando umas vaciladas. Mas e você, o que achou do retorno de Fatal Fury? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, além de deixar o like para dar aquela fortalecida no conteúdo. E se não é inscrito, por que não considera se inscrever? Afinal, sendo inscrito de sininho ativado, você não perde nenhuma novidade.